Olá a todos, boa tarde. Eu sou Francine Mendonça da London Help for You. Boa tarde, doutor Humberto. Boa tarde, doutora Francine. Boa tarde, pessoal. Então, hoje estamos ao vivo aqui no Facebook da London Help for You para tirar todas as dúvidas sobre as mudanças do sistema de imigração do Reino Unido. O novo sistema, baseado em pontos, já é a realidade. Já a realidade entra em vigor agora no primeiro de janeiro de 2021. Não é mesmo, doutor Humberto? É isso mesmo, doutora Francine. Já começa dia 1º de janeiro, mas algumas mudanças já começaram a ocorrer desde outubro também. Com certeza. Então vamos lá. E sobre isso que vamos falar hoje. Mande as suas dúvidas aqui para nós nos comentários. Vamos responder todos durante a nossa live. O que a gente não conseguir passar aqui na live, a gente continua respondendo depois, tá? Estou aguardando todos vocês. Avisem os amigos. Já estamos presentes aqui. A gente já tem algumas perguntas que nos enviaram durante a semana. E também a gente vai estar explicando sobre as mudanças de visto, de cada visto, o que está mudando a partir do próximo ano. Não é mesmo, doutor Humberto? Com certeza. Bom, algumas mudanças já que vêm ocorrendo, que, várias das pessoas já estão discutindo, a questão dos vistos de visitante. Sim. Não é nem questão do visto em si, com a questão do lockdown que a gente tem agora, eles estão questionando, ainda posso viajar para a UK ou não? As fronteiras ainda continuam abertas. A dificuldade que, por causa do lockdown, é bem provável que as companhias aéreas estejam cancelando os voos. Mas quem chegar aqui em UK entra e faz a quarentena, né? Tem que ficar 2 semanas em casa, né? Outro ponto, doutor Francine, bem importante também, que está sendo, bastante dos nossos clientes estão perguntando, é se a biometria está sendo cancelada. O SOPRA, que é o órgão responsável para tirar a biometria, está sendo considerado pelo Home Office como a atividade essencial. Então tudo continua normal. Caso eles acabem cancelando ou remarcando o agendamento que já está previamente marcado, eles vão enviar um e-mail nos comunicando e nós comunicamos nossos clientes. Então, no momento, se você não recebeu nenhum e-mail de confirmação de cancelamento, continua tudo normal, pode fazer a biometria e o processo continua em andamento. Muito bem. Então, a Suzana Moreira já chegou. Tudo bem, Suzana? Está nos acompanhando. Então, doutor Humberto, a gente já tem algumas perguntas aqui. Vou te passar a primeira. Simone Cardoso. Minha filha tem 22 anos e está em Portugal, esperando o passaporte dela ficar pronto depois do Brexit. Ela terá direito de vir morar aqui comigo? Ótima pergunta, Simone. Muito obrigada por enviar. Com certeza. Essa pergunta da questão da entrada em UK... Todos os europeus que estiverem aqui antes do dia 31 de dezembro, são 2 datas bem importantes. Entrada em UK antes de 31 de dezembro, vão permitir que apliquem para a residência, para o pre-settle, até final de junho de 2021. Então, se ela não entrar aqui antes de 31 de dezembro, ela não vai conseguir aplicar dentro da legislação em vigor. Então é bem importante. Aí ela vai precisar da pontuação, né? Aí ela vai ter que entrar, vai precisar de uma oferta de trabalho, ela vai ter que se qualificar de uma outra forma para vir em UK. Uma situação que pode ser favorável, a pessoa às vezes ela não conseguiu o passaporte ou a identidade ainda europeia. Mas se ela é dependente da mãe, que pode ser europeia, aplicar para a residência, para o pre-settle antes do dia 31. Já vem antes do dia 31, aplica para a residência dela aqui como dependente e futuramente, ela pegando a identidade dela... Ela pode aplicar para o passaporte também aqui dentro, uma vez ela tendo residência aqui, ela pode aplicar tanto para o passaporte português quanto para o passaporte italiano dentro de UK. Chegou aqui uma pergunta para nós aqui já ao vivo. Dom Diego, boa tarde. Aqueles com descendência italiana que ainda não deram entrada ainda no processo na Itália, a partir do próximo ano pode dar continuidade? Sim, tu pode aplicar para o teu processo na Itália no próximo ano sem problema, mas foi como o doutor Humberto estava explicando. Para te vir para a UK, tu vai ter que te qualificar já com um novo sistema de imigração com pontuação, que é como tu precisa de um visto para cá, se tu vir estudar ou se tu vir trabalhar no país, tá? Jefferson Oliveira, olá, boa tarde. Vocês trabalham com pedido de nacionalidade espanhola? Sim, Jefferson, pode nos mandar um e-mail que a gente pode te ajudar, tá? Edna Cecília, boa tarde. A Silvia Espiloto, nossa cliente, tudo bem, Silvia? Juliana Guiar, seja bem-vinda, Juliana. Então, para ti, doutor Humberto, de novo. Estou no UK com o Spouse Visa. Se achar uma empresa que aplique meu visto, posso sair do Spouse Visa sem ter que sair do UK?
Isso aqui eu acredito, bem pela informação que ele está dando, caso você tenha um visto como esposo, provavelmente se o relacionamento não estiver indo muito bem, pode ocorrer um divórcio, e nessa situação você não teria como continuar com o seu visto de esposo. E se você conseguir uma empresa que seja cadastrada no home office, você conseguir aplicar para um visto de trabalho, tendo a residência aqui dentro, você ainda consegue fazer essa substituição do visto de esposa para o visto de trabalho. Tá? Mas desde também que o home office não tenha cancelado. A gente teria que dar uma analisada, porque, por exemplo, né, se ele é casado com um europeu, já está casado há mais de 3 anos, tu tem direito à retenção de residência, entendeu? Tu não perde completamente, tu pode aplicar para o divórcio e depois aplicar para um visto e não mudar completamente a tua rota para um Tier 2. Né? Se for britânico, aí correto. sim. Se for britânico, aí não adianta. Se saiu de casa, perde o visto. Vanessa Maciel, vai precisar de visto de turista depois do dia 31/12? Então, Vanessa, visto de turista precisa só para países que são National Visa Country. No caso, a Europa, nenhum europeu vai precisar aplicar para visto de turista antes de vir para a UK. Quando ele entrar em UK, ele vai ter que demonstrar que ele é um turista e demonstrar que ele tem de passagem de volta, que ele tem dinheiro para ver, ele vai ter que explicar para o oficial de imigração, igual a nós brasileiros que acontece, tá? Mas não necessariamente que ele tem que aplicar para um visto antes da viagem, não, tá? Eu sou cidadã europeia, Vanessa Lobo, eu sou cidadã europeia, mas tenho ainda passaporte. O Covid está atrasando os processos, ou seja, enquanto não sai... Ela tem a cidadania, mas não tem enquanto o passaporte. Não sai o passaporte europeu, não tem como aplicar esse ano. Então, se tu já tiver o ID, tu pode aplicar com o ID, que foi isso que o Dr. Humberto estava falando antes. Tu pode retornar para o UK com o teu ID italiano, ou o ID português, ou o ID espanhol, e fazer a aplicação do pre-settle aqui dentro antes do dia 31 de dezembro, tá? Ou se tu entrar antes do dia 31 de dezembro, por exemplo, chegar no dia 31, tu vai ter mais 6 meses para fazer a tua aplicação de pre-settle. Não é mesmo, doutor? Importante ter em mente o dia 31 de dezembro. Tem que estar aqui, tem que ter algum comprovante de residência também. Europeu geralmente não tem carimbo de entrada. Guarda o ticket de viagem que teria entrado, abre uma conta bancária, algum bill. Prova que você já está aqui antes do dia 31 de dezembro. Isso mesmo. Dani Smith, será que o lockdown vai atrapalhar na hora de tirar o biometrics? Então, conforme o Dr. Humberto estava explicando, o SOPRA, que é o órgão responsável pela biometria, é considerado essencial. Então, eles não vão fechar, entendeu? Não vai estar fechando completamente. Então, a gente vai continuar marcando a biometria e tudo, tá? Claro que eles podem até vir a diminuir um pouco os serviços, né? Mas fechar, não. Tem uma pergunta do Horácio. Chegou em Londres, já teria 15 dias, com o passaporte europeu e já está trabalhando. Gostaria de saber se deve fazer algo até dia 31 de dezembro para ficar morando aqui e trabalhando. Uma coisa que a gente tem bastante reclamações é a falta de informação dos empregadores. O que acontece? Qualquer europeu que entra em UK antes do dia 31 e até mesmo até junho de 2021, o único documento que ele precisaria provar para trabalho é o passaporte. Mas as empresas já estão começando a solicitar o pre-settle ou o settle, que seria o visto definitivo. Então não é que você precisa fazer o pre-settle agora, 31 de dezembro. Mas o ideal é fazer, se tu já está aqui dentro. Tem o comprovante de endereço, não tem o porquê estar esperando. Porque a burocracia dos empregadores, do NHS, do cônsul, eles estão pedindo já o pre-settle. Então é importante já fazer o quanto antes. Para garantir o teu direito, garantir o teu direito como europeu aqui dentro, né? Para o futuro. Aqui, ó, o Bruno Lopes. Estou na Itália fazendo a minha cidadania. Se consigo entrar em Londres ano que vem e aplicar para o visto de residência. Não, Bruno, infelizmente não. Foi isso que o Dr. Humberto estava explicando. Se tu conseguir entrar em UK até o dia 31/12 com teu ID italiano, sim, você tem direito de aplicar para a residência, né, para o pre-settle. Mas no próximo ano, não. No próximo ano, tu vai ter que aplicar para um visto. Ou no caso, tanto para trabalho quanto para estudo, entendeu? Se o teu no caso, se a tua intenção é de permanecer no país, é isso que tu tem que fazer, tá? Qual outro aí, doutor Humberto? Nós temos o Tiago. Quando irá precisar de visto para entrada em Londres e como fica para os turistas? A questão do visto de turismo, houve um pouco de mudanças nessa lei. Pode até explicar um pouco, né? Sobre o que está acontecendo com o visto de turista agora a partir do próximo ano. Nós temos 2 categorias de visto de turismo. Todos aqueles que entrarem em UK até 6 meses,
sim, principalmente para um país como o Brasil, provavelmente todos os europeus, não precisam aplicar para um visto antes de viajar. Aí é a questão de demonstrar no aeroporto as intenções da visita, se vem algum familiar ou simplesmente para visitar o país, conhecer alguns locais, pontos turísticos, e estariam retornando. Caso a pessoa também tenha interesse de estudar até 6 meses, não precisa aplicar para um visto também de estudante, se a intenção do curso é dentro de 6 meses. Se for de 6 meses a 11 meses, aí você já tem que pegar um visto do seu país de origem ou num país que você tem uma residência legal por mais de 6 meses. Países que, Colômbia, a China, aí você já precisa aplicar para um visto de turista antes de entrar, que são aqueles países... National Visa Country, que a gente estava explicando antes, né? Então, a Bolívia também virou a mudança na questão dos vistos de estudantes eles, basicamente, até 6 meses não há necessidade de solicitar o visto, tanto se vier apenas para visitar ou vier como estudante. Então é mais a demonstração financeira e que tem realmente interesse de visitar e ao final do período de visita retornar para o país. É um dos pontos que estão sendo mudados na legislação de visitante. Mas também, a partir do ano que vem, também se tu entrar com visto de turista, e no caso tu mude de ideia e queira estudar esse período, tu pode estudar. Que isso também mudou, porque antes tu poderia estudar somente 1 mês com visto de turista de 6 meses. Então, no próximo ano não, quando tu entrar com visto de turista, se caso tu decidir estudar 2, 3, 4, 5 meses aqui dentro, tu tem que sair, claro, antes do visto vencer. Mas isso não é, tipo que no passado tu estava quebrando immigration rules, poderia afetar no teu próximo visto, né? A Josi Fazoni, a mãe tem residência aqui e o filho de menor ainda mora no Brasil. Ele está vindo após o dia 31/12. Ainda conseguirá estar legal aqui? Não, foi como o doutor Humberto falou. Ele teria que estar entrando aqui antes do dia 31, né, doutor? Nessa situação tem algum pouquinho... A legislação está bem confusa. Como o filho dela já é filho antes do dia 31 de dezembro, e então ela já está aqui, ela vai poder se beneficiar. Porque, vamos dizer assim, o relacionamento com o filho dela é anterior a 31 de dezembro. Mas o ideal é já entrar. Não, quem tem a intenção de vir do ano que vem, nem que seja para fazer só um bate e volta, entra antes do 31, se garante, e ano que vem, ainda que ele tenha que viajar depois, que a aplicação estiver em andamento, mas se resguarda. Não deixa para entrar a partir do ano que vem, que a legislação está mudando, ela está bem complexa nessa situação, e aí o direito que ele teria de entrar de uma forma simples... Pode complicar e exigir mais para te aplicar para o visto dele, né? A Juliana Guiar. Minha mãe é portuguesa, mora em UK há 15 anos e acabou de se casar com um brasileiro no Brasil. Ele terá dificuldade de entrar em UK? Então, vai depender do passado dele de imigração, né? O ideal, nós organizamos sempre uma carta de aeroporto para as pessoas viajarem e demonstrar o direito do europeu na entrada. Aí, no caso, o brasileiro já recebe um visto com direito ao trabalho, já pode aplicar conta de banco, abrir a conta de banco, entendeu? Aplicar para o National Insurance Number antes de aplicar para o Pre-Settle, tá? Então, qualquer coisa, entre em contato conosco que a gente pode te ajudar. Temos a Eliana Camargo. Uma pergunta bem interessante que causa bastante confusão nas pessoas também. Ela já tem o Biometric Residence Card sobre a lei do EA National. É aconselhável trocar pelo BRP sobre a lei do Settlement Scheme? O que as pessoas vão entender é o seguinte. O europeu, ele aplica com o passaporte com o ID italiano. Ele não vai receber nenhum cartão. O que ele recebe é um e-mail de confirmação que ele está com o Pre-Settle. Os não europeus que aplicam, e se eles já têm o BRP durante a aplicação anterior, que é um visto de 5 anos, eles podem estar utilizando esse BRP para obter o Pre-Settle ou o Settle. Eles estarão também recebendo um e-mail de confirmação. Então você pode continuar ainda com o BRP antigo se ele tem uma validade um pouco maior. Em algumas situações, caso esse BRP já esteja chegando perto da validade, ou você tenha adquirido o visto definitivo pelo Settle, e esse BRP ainda está dizendo que você tem um Limited Leave, em algumas situações, se você perder esse documento, se ele deixar de existir, você pode estar pedindo o replacement desse BRP, e aí ele já vai estar vindo com a informação correta, que seria do Settle ou até mesmo do visto definitivo. Então, se o seu BRP, na lei antiga, ainda tem uma validade longa, e você ainda precisa esperar para aplicar para o visto definitivo mais alguns anos, não há necessidade de fazer a troca. Pode estar fazendo o Pre-Settle no futuro, pela lei normal, com a mesma carteirinha. Então, a Maria Cláudia Loures, nossa cliente querida,
Quem for casado com um europeu vai aplicar para o pre-settle ou visto de esposo? É o pre-settle agora, tá, Maria Cláudia? É o pre-settle, mas também aí vem a carteirinha igual ao visto antigo. E aí, mas só que tá escrito lá pre-settle, isso que mudou, tá bom? E aí vem o ID card válido por 5 anos também, tá? Adriano Facim. Boa tarde. Quem entrar a partir de 2021 com visto de trabalho ou estudante vai ter direito a algum benefício estendido para filhos ou cônjuge? Com certeza tu vai ter, o benefício vai ser o visto de dependente, entendeu? Não benefício público, basicamente. Eu acredito que não vai ter benefício público para quem tá, como se funciona um Tier 2 aqui. O teu benefício poderá ser de utilizar o NHS, porque tu tá pagando imposto. Somente isso. E vai dependendo de algumas situações, porque quando você vem com visto de trabalho, com visto de estudante, pela lei britânica, se conta até 18 anos de idade. Então, qualquer filho que for acima de 18 anos, ele já não tem direito. Quando você vem como dependente de estudante, somente se você tiver a nível de graduação. Para trazer dependente. Caso contrário, você não traz também, aí os seus familiares vão ter que se qualificar de uma forma individual. Então, é bem complexa essa questão. A gente tem que analisar o caso, para ver, mas com certeza vai ter condições de trazer como dependente, se for visto de trabalho, entendeu? E visto de estudante, conforme o doutor Humberto estava falando, vai depender da categoria, porque o student visitor não te dá direito a trazer. A minha sogra mora aí mais de 20 anos. Teria alguma forma dos netos morar legalmente? Sim, se os netos forem menores de idade dependente, com certeza tem como fazer uma aplicação de visto. A gente está fazendo uma agora até, para um dos nossos clientes, que é a aplicação para a neta. E a neta está com 16 anos de idade, tá? Para fazer o pre-settle, é preciso fazer o National Insurance Number? Ou pode fazer sem? Não é necessário o National Insurance Number. O que a gente precisa é comprovante de residência. Não precisa estar trabalhando. O que precisa é de comprovante de residência e documento de identidade. E se for dependente, como é a forma de dependência? Se é uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento, para poder fazer a aplicação. Então, até porque o Insurance Number até um tempo atrás não tinha data nenhuma para fazer agendamento. Então, não se limite aguardando o seu Insurance Number para aplicar para o seu pre-settle ou o seu settle. Então, tem um cliente aqui, o Gleison Alves Guimarães. Ele está falando que ele quer fazer um casamento de procuração no Brasil. E aí o consulado marcou a procuração dele só para o dia 2 de dezembro, que não vai dar tempo dele casar até o dia 31 e fazer a aplicação de visto. Então, o que eu te aconselho, fala com o teu cartório lá no Brasil para ver se eles aceitam uma procuração feita pelo notário público. Aí tu pode entrar em contato conosco pela London Help for You, a gente faz a procuração para ti em 2 dias, 3 dias no máximo, tá? Mas tem que perguntar no cartório se o cartório aceita. A maioria dos cartórios no Brasil aceitam procurações feitas pelo notário público, apostilado pela apostila de AIA, né? Que é isso que precisa fazer, tá? Mas pode entrar em contato conosco. Checa no cartório, entre em contato conosco que a gente pode te ajudar. E essa pergunta, ela entra a mudança que ocorre a partir do dia 31 de dezembro. Porque o Gleison, como europeu, ele tem o direito ao pre-settle e o settle. Se o relacionamento dele se oficializa depois do dia 31, antes do dia 31, ainda que ela não entre aqui, ele ainda consegue aplicar para o pre-settle. Se ele não conseguir casar esse ano e só casa a partir de janeiro do ano que vem, ele vai entrar dentro da lei britânica. Ele vai aí tem que aplicar para o visto no Brasil. Aí vai ser um outro tipo de visto, muito mais caro. É uma aplicação que é feita no Brasil. Ele tem que ganhar 18.600. A esposa dele tem que falar inglês. Então, os requisitos mudam. Então, dia 31 de dezembro, para quem está ou não decidindo se vai querer casar ou não, já pede o casamento. Já vai casar, casa quanto antes. Mas no caso dele não dá, porque se ele pegar a procuração aqui no dia 2, até ele dar um notice no Brasil que leva 30 dias, ele vai casar em janeiro. Então, tu tem que checar se realmente o cartório aceita a procuração pelo notário, e aí a gente tem como te ajudar, entendeu? Que tu case antes do dia 31 de dezembro, mesmo tu tendo que aplicar depois, né, doutora Roberta? Correto. Então tá, chegando mais perguntas aqui. Renata Campos, minha filha nasceu em 2005, mas é de pais brasileiros. Ela consegue estudar aí? Consegue uma cidadania? Então, para a criança que nasce em UK, que os pais são brasileiros e se não tem nenhuma descendência, não tem nada, ela tem que viver continuamente 10 anos para poder aplicar para a naturalização britânica dentro do país. Não é mesmo, doutor Humberto?
Então, infelizmente, se ela saiu de UK, se ela nasceu em 2005 e saiu antes de completar 10 anos contínuos dentro do país, ela não tem direito à naturalização britânica, tá? A Solange, não tenho cidadania europeia e não sou empreendedora. Há possibilidade de migrar para Londres? Sim. Então, na verdade, Solange, tu pode vir com visto de estudante, a gente teria que checar qual o tipo de visto que tu te qualifica, né? Porque existe diversos, né? Estudante, se ela casar com um europeu, com um britânico, é familiar. O Tier se ela 5, decidir- que tem para voluntariado, né? Então, tem estudante, turista, se você vir só para ficar. Ou... Só para estudar não, só para passear, não pode ficar com visto de turista. Malu, meu esposo é europeu, iniciou a aplicação do Pre-Settle. Sou brasileira, não tenho Resident Card nem Family Permit. Consigo aplicar direto para o Pre-Settle? Sim, tu consegue aplicar direto para o Pre-Settle, tá? Claro que a aplicação tem que ser um pouquinho diferente do que o esposo, e aí o teu esposo vai receber um e-mail, a gente tem que aplicar para ti, marcar o biometric para te receber a carteirinha com validade de 5 anos. A gente tem a Maria, a questão aqui a gente discute muito a questão do casamento em si. E aí ela fala assim, vivo há 3 anos com português, tenho direito ao Residence Card. Acredito que ela diz o seguinte, estou residindo com ele, moro há 3 anos, mas ainda não casamos. Esse tipo de aplicação é chamada Unmarried Partner. Você pode aplicar desde que você consiga demonstrar pelo menos 2 anos de residência. 2 anos vivendo juntos, mesmo que tu não tenha visto válido dentro do país. Tu ainda pode fazer essa aplicação antes do dia 31 de dezembro. Sem precisar casar. É uma forma de visto. Uma vez que você recebe o visto, se casar futuramente não altera o seu direito de continuar tendo esse visto. Mas o ideal é colocar a aplicação antes do dia 31 de dezembro para garantir o teu direito, tá? Juliana Guiar, a aplicação para a nacionalidade britânica depois de adquirir o settle continua como era antes? Precisa curso de inglês e Life in the UK? Sim, Juliana. E aí tu tem que aplicar 1 ano depois do teu settlement. Caso tu não tenha vivido ilegal dentro do país. Se tu viveu ilegal, são 10 anos. Você tem que ficar 10 anos vivendo legalmente no país para se qualificar para a naturalização britânica. E sim, você precisa do teste de inglês, o B1 de inglês, caso você não tenha uma graduação ou uma pós-graduação dentro do país. E o Life in the UK. E é bem importante também checar o tempo que ele ficou fora no último ano, né, doutora? Correto. Uma questão importante que vai causar muita confusão a partir do ano que vem, que pela lei europeia, muitas pessoas recebiam uma residência chamava Permanent Residence. Com o settle, ele começa a equiparar com o que eram outras rotas de imigração que chamavam o visto definitivo de Indefinite Leave to Remain. Então hoje todo mundo que tiver o visto definitivo depois de 5 anos, quando ele receber a carta ou e-mail, ele vai se chamar Indefinite Leave to Remain. Qual a diferença? Quem está pela lei europeia não precisou provar teste de inglês, não precisou ter um teste Life in the UK para adquirir o visto definitivo, o Indefinite Leave to Remain. Outros na lei casado com britânico, de trabalho, 10 anos de residência, eles já fizeram isso para adquirir o visto definitivo. Não precisa não fazer precisa fazer os testes. testes. Quando você for aplicar para sua nacionalidade britânica, o home office ele pode ser um pouco rigoroso, dizendo o seguinte, o fato de você ter ficado aqui 5 anos como europeu, para que você realmente fosse considerado legal ou dentro da legislação, dentro das regras normais, você teria que ter trabalhado por esses 5 anos. E pago imposto. Então, caso você não tenha, ou se o seu familiar acabou pagando imposto por você, você também pode se aproveitar disso. Mas pode ocorrer deles estarem considerando que o fato de você ter o visto definitivo não garante a naturalização britânica. Não garante. Essa é a verdade. Então você tem que ter contribuído, trabalhado, ou o seu familiar que estava te sustentando nesse período, para você não correr o risco de eu tenho definitivo, eu tenho tudo bonitinho, mas o home office considera que você não estava legalmente em UK. Apesar de não ser a palavra legal porque você não ficou, mas eles podem considerar que você não estava dentro da regulamentação. Não exerceu os street rights, no caso, né? Porque exercer os street rights para um cidadão europeu é trabalhar e pagar imposto. Então, se ele não exerceu os street rights, eles podem negar a naturalização britânica porque você não teria o direito de adquirir a residência permanente pela legislação anterior. Então, o Alisson Siqueira, entrei com visto de turista há 3 meses e minha noiva já mora e trabalha há 3 meses aqui com um ID italiano, pois ainda não pegou o passaporte. É possível nos casarmos aqui e dar entrada no visto de família sem precisar sair do país?
Então, Alisson, o ideal, vocês podem dar entrada no visto aqui dentro com o ID italiano, mas o ideal, eu não sei como é que tá os cartórios aqui para casar, porque eles te dão, como tu não tem um visto para casar, como é visto turista, eles vão investigar o teu relacionamento. Então, eles vão mandar tudo pro home office e pode levar até 70 dias para autorização de casamento. Aí, nos 70 dias, a gente já saiu da União Europeia. Então, o ideal é tu entrar em contato no Brasil, para ver se tu consegue fazer um casamento por procuração, ou até conosco aqui da London Help, que a gente pode te ajudar. Mas o ideal é tu casar antes do dia 31 e aplicar pro teu pre-settle antes do dia 31. Ou pelo menos casar antes do dia 31. Né, doutor Humberto? Até porque com o lockdown, os cartórios não estão realizando casamento em UK. Pois é. Não vai ter data. O home office pode até te autorizar em 2 dias a casar. Você volta no cartório, qual que é a data disponível? Não tem mais para esse ano. Você está impossibilitado. É. O Tarsis Gonçalves, se casar com uma europeia, não britânica, que vive em UK, após o Brexit, teria eu o direito de viver em UK mesmo se esteja vivendo no Brasil atualmente? Sim, tu tem direito, com certeza, porque se tu tá casando com ela antes do Brexit e ela já vive em UK, tu vai adquirir o direito por ela, se tu casar antes. Se tu casar depois do dia 31, aí tu vai ter que aplicar para um visto lá do Brasil pela Immigration Rules, demonstrando que o europeu ganha 18.600, que o não europeu tem teste de inglês. Aí o visto vai ter validade provavelmente somente de 2 anos e meio pelo Immigration Rules, né? Que agora, por exemplo, quando tu faz uma aplicação de pre-settle aqui dentro, a pessoa recebe um visto de 5 anos, validade de 5 anos, né? Não é isso? Correto. Tem o Romário, nosso craque da seleção, tem uma nacionalidade italiana e já vive em Londres e tem a residência por 5 anos. Porém, ele só estava aqui por 2 anos, a filha nasceu esse ano e ele gostaria de saber se a filha tem direito à cidadania britânica. Não, Romário, vai ter que jogar No mais momento bola. não, vai ter que estender um pouco esse contrato. As crianças que nascem em UK, cujos pais já têm a residência permanente, seriam britânicas de forma automática. Automática. Passados os 5 anos, e você teria direito a adquirir daí a residência definitiva, a sua filha pode se tornar britânica antes de você, mas é um processo para se tornar britânico. A diferença é valores, que é um processo de naturalização, enquanto que quem já é britânico automático é simplesmente obter o passaporte. Então, vamos ver esse aqui. Elbert. Meu médico fez uma carta para eu dar entrada no home office pelo teste Life in the UK. Você acha que o home office vai negar essa carta? Estou com medo que eles não aceitem a carta. Então, na verdade, tu tem que demonstrar que tu é dislexo, entendeu? Que tu não tem condições de aprender o Life in the UK. Se tu tiver uma carta demonstrando isso, provando isso, não, o home office não pode negar a tua naturalização britânica porque tu não tem condições de decorar, ir lá e fazer o teste. Mas tu tem que comprovar a tua situação, né? A gente teve um caso assim, né? Tivemos um caso e foi aprovado. Com a carta do médico, a gente comprovou que a pessoa realmente tinha dislexia e que não conseguia decorar ou aprender, né? Tá? Mas pode se casar em janeiro? A Andréia Araújo mandou perguntar pra ti, doutor. Pode casar o ano todo. Todo diferença. tempo, Se aceitou, casa. A questão é se você casar... Com quem que tu vai casar? O tipo de visto que tu vai precisar. E se depois vai precisar residir aqui. Aí, se precisar, provavelmente se casou só em janeiro, vai estar dentro da lei britânica. E aí a gente tem que cumprir esses requisitos para que você possa ficar legal no país. Então, Bruno, estou em Londres como turista e minha cidadania italiana sai ano que vem. Consigo pegar o visto de residência? Infelizmente não, Bruno. A partir do próximo ano tu vai precisar realmente aplicar para o visto, tá? Mesmo tu estando em Londres agora como turista, não é válida a tua entrada para depois tu aplicar para um pre-settle quando chegar o teu ID italiano. Infelizmente não, tá? Tem o Luiz, ele está vindo para a Inglaterra esse mês. A esposa já tem nacionalidade espanhola. Quais os trâmites necessários para ela pegar o visto de 5 anos? Ela precisa estar em UK também, Luiz. Não basta só você entrar e estar casado com uma europeia. O europeu precisa estar aqui antes do 31 de dezembro também. E ainda que ela tenha que fazer várias coisas, ainda tem um trabalho no país de origem, vem para a UK antes do 31, aplica para o pre-settle, volta para o Brasil e retorna. O importante é entrar aqui antes do dia 31 de dezembro. Para garantir o direito do europeu, né? Porque no próximo ano o europeu não vai ter mais o direito de livre circulação e de poder entrar aqui e aplicar para um pre-settle, para uma residência e começar a trabalhar.
Tem que aplicar com visto, com todos os pré-requisitos, como se fosse um brasileiro, ou um outro imigrante qualquer, entendeu? Vilma, minha filha é britânica com passaporte italiano. Qual o melhor visto para passar para o esposo? Pode ser o italiano? Sim, se ela adquiriu o passaporte italiano antes do passaporte britânico, sim, ela pode aplicar para o pre-settle, para o marido, que sai um visto de 5 anos e não precisa pagar todos esses impostos, todas as taxas do home office, né? Correto. Essa questão da nacionalidade, você só pode escolher entre a nacionalidade europeia e a britânica se você exercer os direitos como europeu dentro de UK. E aí você se naturaliza britânico. A pessoa que já nasce britânica e depois adquire uma cidadania italiana, mas nunca trabalhou aqui com passaporte europeu, não consegue se beneficiar da lei europeia. Vai ter que aplicar pelo passaporte britânico, que aí é uma legislação totalmente diferente. Então, Lígia, meu filho entrou com visto de turista. Estando aqui, ele conseguiria aplicar para farm job? Ou ele tem que estar fora do país para poder aplicar? Então, na verdade, com o visto de turista, tu não pode fazer nenhuma mudança aqui dentro. Eu não sei se tu casou com o europeu. Para qualquer aplicação de visto de trabalho, tem que ser aplicado fora do país, né, doutor Humberto? Com certeza. Tu pode fazer alguns tipos de visto, tu pode fazer o switch, mudança, mas o visto de turista, basicamente, o único tipo de visto que dá para te trocar aqui dentro seria se ele casasse com o europeu ou se fosse casado com um britânico com filho, né? Correto. Filho britânico. Senão não existe nenhum outro tipo de visto que ele possa aplicar aqui dentro. E mais alguma coisa? Temos o John também. Ele pergunta, ele já esteve em UK no período anterior, voltou para o país de origem, que é Portugal, e ele gostaria de pedir o pre-settle. Ele teria que se deslocar até UK para fazer a aplicação, estando de Portugal, tem que aplicar dentro do UK. Ainda que você faça a aplicação fora, você precisa entrar em UK antes do dia 31 para resguardar o seu direito. Então é importante, faz uma viagem, aplica para o visto, se tiver que retornar para Portugal, mas você já demonstrou que você estava aqui antes do dia 31 de dezembro. O Francisco, existe a possibilidade de aplicar para eu casar com a minha namorada da Romênia? Ela já tem o pre-settle, estamos juntos há quase 2 anos. Com certeza, Francisco, mas agiliza, porque eu lembro do teu caso, que é meu cliente, agiliza que eu posso aplicar para o visto para vocês antes do dia 31, mas tem que casar, tá? Bem rapidinho. Quem mais que a gente tem aqui? Doutor Humberto, quem sabe vamos explicar um pouco dessas novas mudanças de... O que está acontecendo? As novas mudanças de imigração para todos os vistos. Passar rapidinho para os nossos... Mudanças que estão ocorrendo. Hoje, o que a gente chama do Tier 2 General, que é o visto de trabalho, a partir já de 1º de dezembro, para aplicações que vão ser feitas a partir de 1º de janeiro, ele vai trocar o nome, vai se chamar Skilled Worker Route. Tá? Também é uma questão de pontuação, são 70 pontos, mas eles acabam tendo a grande diferença. Eu acho que tem até mais flexibilidade esse tipo de visto, porque tu vai contar os pontos que, tipo assim, se tu tem já nível de inglês, tu tem graduação, não necessariamente tu precisa ter graduação, que antigamente o Tier 2, tu precisava ter uma graduação com equivalência no Reino Unido, senão não poderia aplicar. Então tá mais flexível. O salário também mudou, não mudou? De 30 mil, o mínimo hoje seria de 25.600 por ano. Uma questão importante também é a questão da graduação, não há mais necessidade. Uma questão importante é, antigamente o Tier 2 ele tinha uma limitação de 6 anos para você aplicar para o visto de etnia. Hoje, com o novo Skilled Work, ele continua, você pode estar aplicando e renovando sem qualquer limitação. A questão da pontuação também, o Residential Labor Market Test, o que era isso? A empresa ela precisaria fazer uma divulgação por 28 dias fazer da vaga de trabalho. Já não é mais necessário. Então, hoje, se você tiver um trabalho, uma empresa cadastrada no home office, você recebe a sua oferta de trabalho e está dentro do nível de... Hoje é um nível de habilidade, não é um nível de qualificação e experiência, formal. A tua experiência conta muito, tá? Para a pontuação. Dessa forma, você poderia estar conseguindo um visto de trabalho. Só que agora isso é estendido para todo mundo, incluindo o europeu. No meu ponto de vista, facilitou muito mais agora. Vai facilitar muito mais para pessoas, mesmo não qualificadas, que eu digo que não tem uma graduação, mas que tem experiência na área, que queira vir trabalhar em UK. Né? Correto.
E outra questão é nível de inglês, é muito importante. Todo mundo que vier com visto de trabalho precisa comprovar o nível intermediário, que é o B1, em todas as matérias: leitura, audição, conversação, listening, speaking, writing. São 4 testes, né, que tem que fazer. Então você tem que ter a pontuação de 4.0 em cada matéria. Então, aqui, ó, Andréia Araújo, muito boa pergunta, Andréia. Visto de au pair volta após o 1º de janeiro de 2021 para europeus? Não existe visto de au pair mais para UK, já faz um bom tempo. O que tem é um visto para babá, quando a babá vai viajar com a pessoa. Aí a pessoa, no caso assim, ó, se vocês estão no Brasil, tu quer trazer a babá contigo para viajar, para ela não ter problema na imigração, porque ela não pode entrar com visto de turista, ela vai entrar como babá do teu filho, cuidando do teu filho. Esse tipo de visto sim existe, tem validade de 6 meses. Tá? Que é o visto de domestic worker. Que pode ser para babá, pode ser para chofé, pode ser para cozinheiro. Então esse visto você consegue aplicar e vai utilizar também para europeus. Se você está residindo na Europa e essa pessoa trabalha lá com você, tem alguns requisitos. A pessoa tem que já estar trabalhando pelo menos 12 meses. Com carteira assinada, contrato. Tem que provar realmente que ela já era sua funcionária antes de você simplesmente viajar. Porque ela pode ter problemas de entrar no aeroporto só alegando que ela vem como turista. Como visita, Mandar um abraço pro nosso amigo David Alecrim, fez um processo com a gente. Ele tá te elogiando aqui. Obrigado, David. Débora, por gentileza, já morei em UK. Débora Ferreira, por gentileza, já morei em UK, agora estou na Itália. Não chegarei antes do dia 31 de 12. Existe como aplicar eu estando na Itália ainda? Infelizmente não, Débora. Não tem como, tá? Tu tem que entrar aqui, pelo menos com o ID. Então, pessoal, a nossa live está chegando ao fim, infelizmente. Mas pode continuar mandando as perguntas para nós, pode fazer no inbox da London Help for You, que a gente vai responder todos, tá? Então, se ficou alguma dúvida, manda comentário, que depois a nossa equipe entra em contato com vocês e organiza tudo para vocês, tá? Também, se quiserem me mandar um e-mail, o e-mail é info@londonhelpforyou.co.uk. Muito obrigada por nos acompanhar e a gente fica por aqui hoje. Não é mesmo, doutor Humberto? Obrigado, Priscila. Obrigada a você. Boa noite. Boa noite.